gravando. Só conferindo tudo. Posso? Pode. 3, 2, 1. Fala, pessoal. Esse é o Juridiquês, o podcast que descomplica questões jurídicas do nosso cotidiano. Esse podcast ele tem apoio da Uniswan e da Iglu Produções. Meu nome é Jota Fontinelli, sou estudante de Direito. Essa é a Eveline. Olá, gente. Bom dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, né, ao nosso primeiro podcast, né, do Juridiquês. Tenho certeza que vocês vão adorar. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal. A gente vai falar sobre assédio moral, mas não é qualquer tipo de assédio moral. A gente vai falar sobre assédio moral com os estagiários. E para isso, a Eveline chamou um convidado muito legal. Seja muito bem-vindo. Hoje nós trouxemos o Dr. Rafael, né, advogado, formado desde 2011, e vai trazer a parte jurídica, né, para cada um de nós aqui entendermos melhor toda essa parte do assédio moral, toda essa parte da parte de leis, né? Então, assim, seja muito bem-vindo, doutor Rafael. Muito obrigada, né, pela sua disponibilidade, tá bom? E vamos começar, né? Para começar, Rafael, eu vou te botar numa saia justa. Claro. Estágio é terra de ninguém? Primeiramente, agradeço o convite de vocês. Em segundo lugar, como é o Juridiquês e visa descomplicar, pode me chamar de Rafael ou de Rafa, sem doutor, por favor. Pode tentar. Bom, e aí tratando dessa questão, é importante isso ser ressaltado, porque o estagiário ele tem uma norma desde 2008, que é a Lei 11.788, que hoje em dia a gente tem discutido sobre a questão de estar ou não defasada, de ser inserida melhor no universo das questões de segurança e saúde do trabalho ou não. E realmente, em muitos casos, principalmente os de terno e gravata, a gente observa que parece terra de ninguém. A gente vê jornadas exaustivas, muitas das vezes atividades que não combinam com o que o estudante está, de fato, observando na faculdade ou no curso técnico. E, sim, acaba se parecendo isso. Mas, na verdade, existe sempre algo como um remédio, como uma doença. Você sempre tem aquela questão do pós, depois do problema, depois do remédio ou depois da doença. Você tem realmente a certeza de que não vai dar em nada? E eu acredito que não. A gente vai discutir hoje aqui que o estagiário, sim, ele tem uma saída e tem voz hoje para discutir esses casos, não só externamente, mas sim internamente sobre o assunto. Então, eu acho que antes de mais nada, da gente continuar essa conversa, é importante a gente entender o que é assédio moral. Porque a gente fala sobre assédio e parece que é um campo muito amplo de coisas que são e o que é, o que não é assédio. E onde está, onde de fato a lei do assédio moral ela vigora. Bom, então, essa questão do assédio moral, a gente tem que fazer aí uma diferença, porque é uma diferença bem tênue entre o que é o assédio moral e o de que é um ato isolado de constrangimento, ou de que é, na verdade, um feedback normal. Então, assim, o primeiro ponto é observar que ações em que eu devo discutir com o meu estagiário ou com a minha chefia devem ser no reservado. Ações em que cujo feedback é algo que a pessoa tenha um ponto a melhorar, eu entendo que tem que ser reservado. Existe aquela máxima de que o elogio a gente faz em público e o ponto a melhorar a gente faz em reservado. E esse é o caso. Porque evita um constrangimento grande, por mais que seja algo natural. Eu digo assim, Eveline, você errou em tal situação, você esqueceu tal situação.
Então, se está num ambiente controlado, a Eveline vai se sentir muito mais à vontade de escutar aquilo. Então, seria um ato gerencial em que eu digo que aquele ponto precisa, de fato, ser corrigido. Já o assédio, ele começa justamente da exposição da pessoa, daquela ação de exposição a outros membros da equipe. Só que esse é um ponto de partida. O assédio moral é algo que é reiterado. E muitas das vezes, eu usei aqui um exemplo de um feedback, mas muitas das vezes o assédio moral ele é velado. Então, o assédio moral ele funciona de diversas formas. Então, a primeira delas é essa, é o constrangimento. Mas a segunda é eu te encher de trabalho. Para quê? É o famoso, como diz no Tropa de Elite, pede para sair. Eu te encho de trabalho a ponto de você, cara, Rafa, eu não estou conseguindo mais, não estou dando conta. Ah, tá, pensei que você fosse capaz. Ou então a pessoa fica tão estressada a ponto de falar, pô, eu não quero mais e vou embora. E o segundo, o inverso disso é a pessoa se sentir esvaziada. Sou eu não te passar absolutamente nenhum trabalho. Ou trabalhos, assim, completamente sem Buscar importância. o cafezinho, né? Hã? Buscar o cafezinho. Exatamente. Então, e até usando como exemplo clássico, num dos meus primeiros estágios da área de administração, sempre que dava um certo horário, a gerente falava, Rafael, pega lá meu lanche. Ou em determinada situação, pô, botei meu sapato ali no sapateiro, pega lá para mim, aqui, tá aqui o dinheiro, pega o troco. Então, assim, são situações que, tudo bem você quebrar o galho para um amigo, mas quando você começa a observar que aquilo é direcionado a você, e isso é cotidiano, é reiterado, é hora de se pensar. Isso, muito provavelmente, é um assédio moral. É uma questão, né? Porque o que a gente mais tem como figura pública do estagiário é justamente o cara que vai buscar o cafezinho, o cara que chega no estágio para cortar papel, grampear. Exatamente. E isso é muito danoso, né? Porque a ideia da lei do estágio é justamente ser um espaço para que você aprenda, para que você tenha um contato profissional com pessoas no mercado e profissionais que já estão no mercado que possam agregar na sua formação, né? E o que a gente mais vê é o contrário, né? Tipo, é justamente o estagiário nesse papel de fazer coisas sem supervisão nenhuma. Tipo, vai buscar aquela Se vira, jurisprudência para mim, mas ele nem ensina como pesquisar jurisprudência, né? Infelizmente, acontece muito nos estágios assim, que nós ouvimos falar, o se vira. Desse seu jeito, né? Isso, assim, é muito ruim, porque acaba que a pessoa... Que tipo de profissional que está sendo formado, né? Que tipo de profissional que você vai ver ali na frente? Porque essa pessoa está em busca de uma carreira, está em busca de melhorar, está em busca de ser uma outra pessoa. E aí, de ter uma mudança de vida. E aí, se vira... Como acontece, é muito complicado, né? Nos estágios, assim, nós conversamos com muitos estagiários e também tivemos a nossa pesquisa e foi justamente isso, o se vira, dá seu jeito, né? Dê seu jeito. E não é assim, É a né? cultura da hierarquia rígida. Sim. É o famoso, se eu sofrer, por que não? Você não vai sofrer. E isso acontece não só no ambiente de trabalho, isso acontece dentro de casa. Muitas das vezes a gente replica o que a gente viu dos nossos pais, dos nossos avós, com os nossos filhos, com os nossos netos. Então, assim, tratando do ambiente profissional, talvez hoje seja a hora dessa geração romper esse pacto de reverberar, de continuar com isso. Pô, se eu sofrer, cara, eu não vou fazer essa pessoa sofrer. Eu vou dar a direção para que ela consiga crescer tanto quanto ou até mais do que eu. E aí, por isso que eu sempre falo que existe uma diferença, eu não gosto de ser chamado de chefe,
porque a gente tem que ser reconhecido como uma liderança. E o líder, ele te propõe isso, ele mete a mão na massa, ele senta do teu lado, ele te explica, e quantas vezes for necessário, e para que você cresça tanto quanto até ultrapasse. A ideia é o aprendiz ultrapassar o mestre, saber mais que o mestre, porque ele está pegando um atalho. Mas quando a gente está falando, né, de estágio, a gente entende que o estágio ele tem um limite de horas, Sim. tem uma carga horária que é muito bem definida pela lei, né? E quando experiências de trabalho, assim, não vou dizer de onde eu tirei essa experiência. Nem Um precisa. amigo de um amigo. Um amigo de um amigo me falou que tem alguns escritórios por aí, tem alguns lugares aí que fica mais um pouquinho. Você não vai quebrar esse galho aí pelo bem da empresa, pelo bem do escritório. E quando esse assunto ele é recorrente, ele também pode ser considerado um tipo de assédio moral, dado que você meio que pressiona o estagiário, induz o estagiário Sim. a ficar ali, a cumprir horas a mais, uma carga horária a maior, até às vezes uma carga horária parecida com a de um CLT, né? Mas você não... O estagiário, óbvio, não está ganhando como CLT, ele não está no contrato, né? Mas se ele não faz também, fica uma situação meio esquisita, né? Tipo, você não vai estar fazendo isso pelo bem da empresa? Isso também não poderia ser considerado um tipo de assédio? Com certeza. Assim como a gente falou que existem vários tipos de assédio, esse é um deles. É a gente se sentir mal a ponto de não cumprir com o nosso horário, o horário previsto lá no termo de compromisso de estágio. Então, hoje o padrão de carga horária diária são 6 horas. E aí, quando dá a 6ª hora, você pega a tua mochila, galera, tô indo embora, aí você vê que tá aquele climão. E eu já vi casos de relatos de pessoas falando assim, tá desmotivado? O que está acontecendo com você? Então, a criação desse ambiente em que você cumprir o seu horário é ruim, porque parece que você é improdutivo, é uma forma de assédio moral, que com o tempo você vai se propor a romantizar as horas além das contratadas. Isso, sem dúvida nenhuma, faz com que você seja ali um prego a ser martelado. Com certeza. Eu acho essa história ótima, porque isso é um padrão que se repete em todas as áreas. Todas as áreas. Tipo, não só no direito, mas, por exemplo, eu já trabalhei com comunicação, com audiovisual, e é um padrão que se repete. Eu tenho vários amigos meus da publicidade que romantizam, por exemplo, ganhar... Eles eram estagiários, romantizavam ganhar pizza como hora extra. E achavam isso, olha... Muito legal ganhar uma pizza como hora extra. E assim, a gente não... Uma pizza não sustenta um homem, né? Não, Exato. não mesmo. Nem amor sustenta. E assim, a sociedade é muito mutável, né? A gente aprende no direito exatamente isso, nessas matérias. A sociedade vai mudando e o conceito, as novas gerações vão observando justamente isso. Algumas décadas atrás era normal... E hoje, você conversando com alguém mais velho, não é o meu caso, de que a pessoa... comecei a trabalhar desde os 9 anos de idade, eu carregava a caixa na feira. Isso aqui é a primeira infância. Você só aprendeu a trabalhar, você não aprendeu nada lúdico. Você não curtiu o primeiro momento da sua vida de liberdade. Então, assim, e ao avançar, se criou a lei do aprendiz, que... conta com aprendizado a partir dos 14 anos, sendo supervisionado, com o controle dos pais, e em ambientes não tóxicos ou insalubres ou perigosos, ou em horário noturno. Isso. E a lei do estágio também foi criada um pouco depois para pegar os estudantes e não... A ideia era essa, né? Não romantizar. Que até no meu último estágio, de fato, já existia a lei do estágio. Foi em 2011, a lei do estágio de 2008. Mas eu fazia 8, 9, 10 horas.
Mas eu escutava dos escritórios grandes que eles trabalhavam até sábado. Trabalhava 8, 9 horas dia de semana e sábado também para complementar. E ai de quem não pudesse ir. Não, né? Então, realmente, é aquela questão de romper barreiras. Num dado momento, a gente vai se tocando que aquilo não é tão legal. Que ganhar uma pizza não é tão legal. Cara, é efetiva. Então, né? Mais fácil. Se você quer... Me efetiva e me dá a pizza. É, sobre inclusive. isso. Além disso, né? Eu recentemente passei por um processo seletivo de estágio dentro de direito e é muito doido porque eu já tô num lugar de carreira na minha área X, onde eu já sou empregado, já tenho uma carreira construída e aí eu falei assim, eu por conta da faculdade tive que passar por um processo seletivo de estágio. E a minha primeira pergunta no estágio não foi nem, tipo, qual era a minha disponibilidade de horário. Qual era a minha disponibilidade para trabalhar fins de semana e o que eu fazia nos fins de semana. E eu achei... Eu fiquei uns 2 minutos na minha cabeça, eternos. Sabe quando dá uma tela branca, assim, bum, bum. Porque eu fiquei pensando, cara, o que eu respondo? Porque, assim, o que eu gosto de fazer no fim de semana são coisas pessoais. Você, né? São coisas muito pessoais. E eu fiquei pensando, se eles fazem esse tipo de pergunta num processo seletivo, imagina o que eles vão falar tipo, quando eu tiver contratado aqui, quando eu tiver, de fato, com um vínculo empregatício com eles. E depois eu cheguei em sala, conversando com o pessoal da nossa sala, eu vi que isso é muito comum. Todo mundo tinha algum tipo de situação parecida e as pessoas não conseguiam se tocar que aquilo dali era abusivo. Abusivo e invasivo, né? Já no primeiro contato, né? E aí o que eu queria perguntar para você relacionado a isso em específico? Existe uma dificuldade, talvez maior do que o normal, né? Das pessoas entenderem o que é assédio quando elas estão sofrendo um tipo de assédio. Mas, em contrapartida, eu vejo poucas políticas públicas voltadas para falar e divulgar sobre isso daqui é assédio moral, isso daqui não pode acontecer, principalmente no campo do trabalho. E eu queria perguntar se não existe nenhum tipo de previsão legal ou algo que consiga pressionar para que o Poder Executivo, as pessoas que realmente têm que botar as políticas públicas em jogo, Ministério do Trabalho, enfim, comecem a, de fato, explicar para as pessoas falarem, olha, isso daqui é um regime de trabalho legal. Isso daqui não é um regime de trabalho tão legal assim, sabe? E eu queria perguntar isso, se nesses últimos anos trabalhando no mercado, você consegue ver uma melhora, tipo, por parte dessas políticas públicas para explicar essas coisas. Porque eu, particularmente, não vejo uma divulgação tão grande, mas talvez você que trabalha com a área trabalhista tenha uma outra visão sobre isso. O que acontece é que hoje a gente tem alguns mecanismos que acabam por auxiliar essa questão. Por exemplo, em 2018 foi criado o E-Social. O E-Social é uma ferramenta em que o governo te pede todas as informações inerentes à sua empresa. Então, quem é o sócio, quanto ele ganha, quem são os seus funcionários, quem são os trabalhadores que prestam serviço autônomo e inclui também os estagiários. Então, no primeiro ponto, ele já vai te perguntar quem são, se tem apólice de seguro, no caso do estagiário, por exemplo, e no contexto geral, a quem deve carga horária, qual é a carga horária da pessoa, se a pessoa é um estudante, qual é a área de ensino, tá? E quem vai ser o supervisor daquela pessoa. Então, já é um ponto de partida que deixa as empresas em alerta. É tipo, agora tem alguém sabendo de tudo. Se esse alguém, que é o fiscal do trabalho, bater na minha porta, ele já vai saber de tudo. Então, quando ele vier, ele vai perguntar para cada um e se a gente não estiver cumprindo realmente, vai existir um problema. Como, por exemplo, o reconhecimento de vínculo. Sim.
tá? Esse é o primeiro ponto. E isso acaba influenciando, obviamente, todas as empresas. E elas começaram a se movimentar no sentido de algumas coisas, obviamente, não todas, ajustar, como a questão da carga horária excessiva, que gera, sim, um possível dano moral. Mas a questão, o contexto do assédio moral, ele é mais recente. Quando a gente observa que sai uma lei tratando do assédio moral, indicando que as empresas devem, sim, se importar com isso, elas devem, uma vez ao ano, internamente, promover palestras, seminários, em que elas indiquem a importância e o problema que é o assédio moral. Que o assédio moral, ele atinge ponta a ponta, ele não atinge só a Eveline e o Jota, não atinge só aquelas pessoas que estão sofrendo. É importante a empresa saber que atinge a toda uma equipe. E também tem que doer um pouquinho no bolso. Sim. E isso, o constrangimento gera um dano moral, se reiterado gera um assédio moral, que pode gerar um dano, uma indenização por dano moral na justiça. Se não for do trabalho, vai ser na civil. Pode gerar, inclusive, uma ação penal, se for danoso. A gente tem... A gente está falando de alguns assédios simples, mas tem assédio relativo a pessoas com deficiência, Sim. que não conseguem ser promovidas por puro preconceito. Tem assédio com relação a pessoas pretas, que sofrem das outras chefias, com brincadeiras. Então, tem uma série de situações que a gente vê que acontece lá na escola, que a gente chama de bullying. Que o bullying é o começo de tudo. Que ele vai sendo trazido para o ambiente corporativo e, de fato, muitas das vezes é exatamente a figura do assédio moral. E a lei, ela traz essa obrigatoriedade. Surgiu também na NR1, e deve entrar em vigor logo, a questão das empresas tratarem da saúde mental dos seus colaboradores. Sim. Então, para quem não sabe, a ANR, existem 37 normas regulamentadoras que tratam de segurança e saúde do trabalhador. A primeira ANR, ela vai tratar exatamente disso. E é importante a gente destacar aqui que no ano passado houveram reclassificações de doença mental, incluindo o CID de síndrome do burnout. Então, o burnout hoje, ele não é uma depressão, o burnout não é uma síndrome do pânico, ele é, de fato, reconhecido como uma doença mental inerente a tudo aquilo que o trabalhador é exposto no seu ambiente de trabalho. Seja carga excessiva, seja volume, seja pressão excessiva, como um bancário que tem que cumprir uma meta. A gente estava falando um pouquinho antes aqui, a Eveline relatou que teve uma proposta de estágio em que ganhava X, mais uma meta por cliente. Que você conseguisse para o escritório. Olha, eu queria que, se você quiser, tem assim, a proposta que veio, né? Falou onde era o local do escritório e que eu ganharia R$1.000, né? O estágio. E que se eu conseguisse clientes para os advogados do escritório, eu ia ganhar uma porcentagenzinha bem pequenininha, né, dentro daquilo ali. Então, quer dizer, eu teria que ser um caça clientes, né? Na verdade, seria isso. E para ganhar R$1.000 para fazer tudo, advogado, na verdade, eu ia fazer tudo pelo advogado. Isso eu ia ter que fazer. Petição inicial, defesa, responder e-mails, responder diversos tipos de processo, entre outras coisas, e procurar os clientes também. Olha aqui. Você não vai assinar, né? Não, só não iria assinar porque eu não tenho OAB ainda, você né? Não tem OAB, então você só não ia assinar. Estudando para isso. E, cara, é muito interessante você falou do burnout, porque eu sinto que a minha geração... eu vou me sentir um velho agora falando, mas eu sinto que a minha geração é uma geração que glamoriza muito esse trabalho excessivo. Sim. De tipo... a gente tem meta para cumprir, a gente precisa trabalhar, a gente precisa conquistar tudo. E é uma geração hiper ansiosa.
e que muitas das vezes, quando entra num contexto desse de trabalho, aceita literalmente qualquer coisa, porque é glamorizado isso. É glamorizado você estar ali se esforçando ao ponto da sua saúde mental não tá boa. Até no quesito de, tipo, você tá num ambiente de trabalho insalubre, mas aquela pessoa ali, ela é incrível que você tá trabalhando. Aquela oportunidade é única. Você tá trabalhando para a maior empresa da América Latina. Porém, é um processo difícil. É um lugar complicado. É uma pessoa complicada. Mas você tá trabalhando com os melhores. E isso deixa a gente num lugar de estresse mental muito grande. E é muito legal você ver que a lei está se preocupando em falar, burnout existe, é um problema que já é reconhecido dentro da área da saúde, mas também é reconhecido juridicamente e isso pode gerar um problema jurídico. Se vocês não cuidarem dos seus estagiários, trabalhadores, para que eles não tenham um processo desse dentro da empresa, né? O problema é a que custo, né? A que ponto nós podemos aceitar tudo, né? E ao que isso custa, né? Eu acho que é um momento de você chegar e pesar, né? Tanto que a lei está mudando, né? Graças a Deus por isso, e as pessoas, né? Nós, né, do direito, que estamos fazendo por onde, vamos fazer bem mais, né? Nós, quanto estudantes de direito, Rafael, quanto advogado, né? Estamos aí realmente preocupados com o futuro, né? Do que vai ser o nosso futuro da advocacia mesmo em si, do direito, das pessoas, dos trabalhadores, né? Então, assim, nem tudo dá para se aceitar, né, gente? Então, vamos ter que ponderar, né? É bom ponderar. Eu não achei minha futuróbia no lixo. E a gente também está falando sobre processos muito novos, né? Dinâmicas de trabalho. Eu acho que você se formou em 2011, né? Sim. 2011. De 2011 para cá, muita coisa no mundo mudou. IA chegando, é um mundo que mudou muito. Acho que as nossas relações via internet ficaram cada vez mais aprofundadas. Tem gente que até namora com o chat GPT, né? A gente tem que entender isso. Então, isso podemos deixar isso para outro tema, tá, gente? Isso não vai ser o... Relacionamento de chat GPT, próximo tema. E eu ia perguntar exatamente isso. A dinâmica de trabalho mudou. Porque hoje, a gente passou por um processo de pandêmico. A gente está onde a maior parte dos trabalhos ficaram de home office. E muitas áreas não voltaram do home office. E eu vou falar a minha experiência no home office. Parecia que eu trabalhava muito mais do que eu realmente trabalho quando eu estou lá fisicamente trabalhando. Porque eu tenho um horário para bater ponto e eu saio. No home office, o trabalho é muito por demanda. No sentido de o seu chefe vai te passar uma demanda e você tem que cumprir aquilo. E não importa o tempo que você gaste para cumprir aquilo. A questão é que você precisa entregar aquilo. E isso bota a gente no nosso pensamento de que aquele horário ele pode ser infinito. E você para e fica sentado de frente, porque você está no conforto da sua casa. Exato. E você abre seu computador e você fica ali eternamente. Isso é um tipo de problema também, né? Quando a gente fala sobre relações de trabalho, porque se você está cobrando por demanda e a lei prevê hora, é muito complicado. Uhum. Esse é que é o grande problema. Quando você falou que a gente trabalha por demanda em home office, dá a entender que a gente pode ser demandado a qualquer tempo, qualquer hora, 6 da manhã ou meia-noite, não importa, ele está em casa. Eu posso passar esse servicinho para ele, certo? E na verdade... assim. 3 da manhã. Aí eu vou passar um servicinho aqui. Olha, se fosse, rapidinho, se fosse eles, né, ele quanto meu líder e quanto o outro líder, fosse reclamar quanto ao horário meu, assim, por exemplo, se eu tiver, assim, sentindo alguma coisa, não der para eu trabalhar, seja 1h da manhã,
meia-noite ou 5 horas da manhã, eles me respondem. Mas eles nunca me demandam esse horário. Deixar isso bem claro, tá, gente? Eu não passo por isso, tá bom? Sim, graças a Deus eu cumpro meu horário. Se for, estiver trabalhando de casa, é de 7 às 4 mesmo, não excedo, né? Geralmente é esse horário. 4 horas eu dou beijo, tchau, amanhã. Que é o certo. Até amanhã. Mas assim, eu dou essa sorte que no meu trabalho, meus líderes, né? Meus chefes, né? Eles não gostam de ser chamado de chefe, né? Ele não gosta de ser chamado de chefe, né? Exatamente por isso. Mas, assim, eu dou essa sorte, né? De, assim, deu meu horário, eu encerro, vai embora e vou fazer minhas coisas, assim. Não tem esse negócio de ficar passando E tem do horário. que ter. Tem aquele famoso "o acordado não sai caro". Tem que ser dessa forma. Então, como você lembrou bem, de 2020 para cá, por conta da pandemia, tem um estudo indicando que pelo menos 30% dos empregos, dos trabalhos, eles passaram a ser exercidos de forma home office, ou teletrabalho, como a CLT chama de teletrabalho. Tá? Ou smart office, que é um escritório inteligente, da onde você quiser. Como diz o Charlie Brown, escritório na praia. Não tão inteligente assim, tá? Às vezes o escritório não é tão inteligente assim, mas tudo bem. Como diz o Charlie Brown, o escritório na praia. Então, assim, da onde você estiver, você consegue trabalhar. Só que, primeiro, a gente tem que pensar em saúde mental. O ambiente que eu estou propondo trabalhar em casa, de fato, é um ambiente que eu consiga focar no trabalho. Eu tenho, de fato, todas as ferramentas necessárias para fazer uma boa entrega. Sim. Aí eu estou pensando na empresa. Sim. E a empresa também, por sua vez, eu estou falando no contexto geral, inclusive do empregado. Porque lá na CLT, lá pelo artigo 75A em diante, ela se preocupa com isso. E a empresa, quando te coloca em home office, em teletrabalho, ela está, de fato, te dando um mobiliário necessário. Ela está te dando, como aconteceu na pandemia, o suporte social necessário. Eu vi grandes empresas contratarem assistentes sociais, psicólogos, para tratar exatamente desse ambiente de isolamento. Eu vi empresas dando notebook da Barbie para você fazer um trabalho de edição. Eu vi isso acontecer. Pessoas dando notebook teco-teco para você fazer trabalho de edição. Sem pagar o pacote Adobe. Aí não dá. Isso, exato. E aí você, não tem a ferramenta. Aí vai te causando estresse. Certo? Sim. Você já não consegue entregar da maneira que você entrega. Aí surge do outro lado uma pressão da empresa. Cara, você não está entregando da forma como você fazia. Será que estar em casa que é ruim? Não, é a ferramenta que você me deu que não dá. Não dá. Aí aquelas horas que você tinha para trabalhar começam a se estender, porque você não está produzindo tanto, então você acaba tendo que trabalhar 1 hora, 2 horas, 3 horas a mais. Não, o ambiente de home office ele não é infinito, ele não tem horas infinitas. Você tem que pré-estipular já na contratação ou no momento que você vai converter em teletrabalho, em home office, você tem que ter um aditivo em que vai indicar, olha, estou te entregando, o que você precisa? Estou te entregando todas essas ferramentas de trabalho, incluindo mobiliário, incluindo um notebook. Com relação à internet, luz, né? Porque energia elétrica você vai consumir, você vai ficar no ventilador, um ar-condicionado, por exemplo. Você trabalha no estúdio, toda essa iluminação aqui conta. Então, como é que vai ser feito? Quem vai custear ou não vai custear? Olha, eu preciso disso. Se você não custear, realmente não dá para eu trabalhar em casa. Sim. Então, isso tem que ficar acordado de cara. E as horas, de fato, você hoje em dia você tem várias formas de controle de jornada, inclusive pontos pelo celular. Sim. Você bate ali, tem um reconhecimento facial, então é importante que você tenha isso. E mais, além disso, além da formalidade do ponto, mas também o compromisso interno, corporativo, de não passar e-mails, por exemplo, não passar mensagens de trabalho a partir de um certo horário. Certo. Justamente para a pessoa. Cara, não vou responder. Responde. Responde. Agora vai ver, abriu.
Eu tenho dois comentários. Esse de ficar checando, né? E recentemente tive aquela polêmica do Itaú, que checava o número de palavras digitadas dos colaboradores e fazia processos dimensionais a partir do número de palavras digitadas. Eu achei aquilo cúmulo do absurdo. E também essa questão do mandar e-mail. Aí eu vou expor a minha irmã aqui. Cara, recentemente a minha irmã fez uma operação e no dia da operação a minha irmã tava com o notebook na sala Meu Deus. do pré-operatório, trabalhando, Não, é demais. respondendo e-mail. Por mais que ela tivesse o atestado daquele dia, tudo ok, ainda assim a empresa tava mandando e-mail, tava perguntando coisa para ela. E isso foi, até pouco antes dela entrar. Tipo, ela chegou a tomar, porque você toma o sublingual, né, pra relaxar o corpo. Ela tinha tomado o sublingual e ela ainda tava ali com o notebook. Eu tenho fotos. Ela com o notebook respondendo e-mail. Isso é uma coisa muito, muito doida, né? Porque as pessoas acham que você tá de trabalho remoto ou você tá, afastado por alguma doença ou algo do tipo, você não tem que... Você tem que responder uma mensagenzinha no WhatsApp. Você tem que responder um e-mail e, não é assim, né? Não é. Você mais cedo tinha comentado uma coisa que eu achei genial. Porque eu já passei por isso, eu tenho colegas que já passaram por isso. Eu sou uma pessoa LGBT e existem muitos tipos de assédio velado que parecem que saíram do bullyingzinho de escola, né? Sim. E eu já recebi o tipo de assédio de eu acho que a sua postura tem que melhorar trabalhando. E aí eu perguntei, postura de quê? O meu método de trabalho? O que você acha que eu preciso melhorar em relação à postura? Como feedback mesmo. Uhum. E aí a pessoa falou assim, não, a postura que você fica falando, gesticulando, eu acho que não é muito legal. E aí eu percebi que não era uma questão de... corporativa. Uhum. Era uma questão de o jeito que eu falo, que eu gesticulo, que eu sou, Uhum. era o problema. E isso é até uma questão que outros amigos meus, e existem dados sobre isso, que eu não vou lembrar agora, mas a comunidade gay, no modo geral, a comunidade trans, sofre muito com isso, porque entrevista de emprego não é aceito. Não é aceito. E eu também tenho um pensamento em relação a isso, porque em estágio, a primeira coisa que eles veem é a sua postura. Sua postura. Uhum. E aí já corta o candidato independente do currículo que ele tem. Isso é um processo meio doloroso, né? A gente vê isso, se repetir também no campo de trabalho. É um processo meio doloroso. E esse tipo de assédio velado, ele é muito difícil, porque é difícil você chegar para um advogado e falar, aconteceu isso comigo, sabe? É difícil porque que prova você tem? A pessoa só falou com você isso e, ainda nem falou na sua cara, de fato, uma homofobia descarada. Ela só falou, Declarada, seu né? jeito, você tem que melhorar seu jeito, sua postura. Exato. E é super velado e até vestido de... Não, aqui o ambiente é muito tradicional, ele é conservador. Uhum. Não, Familiar. na verdade, é familiar, exato. Exatamente essa Mas, na palavra verdade, que eu não uso. é um ambiente preconceituoso. A verdade é essa. Essa que é a grande verdade. E tem vários casos da comunidade LGBT. Tem vários casos também de outras minorias, como o preto, do cabelo. Você está com o cabelo trançado no ambiente formal. Mas e aí? O cabelo solto, o cabelo preso, O cabelo cacheado. Isso te faz ser mais ou menos formal? Eu acho que não tem a ver. E aí acaba entrando numa questão pessoal, como é esse o caso. Não era a sua postura corporativa, né? Era a sua postura pessoal, é quem você é que incomodava. E isso acontece muitas e muitas vezes
a ponto, já vi casos, da pessoa chorar e falar, cara, não aguento mais, eu vou embora. Casos de pessoa que entram... Exatamente isso. Casos de pessoa que até pensam em cometer suicídio porque se acham ali à margem da sociedade. Caraca, eu não sou aceito, eu não posso ser quem eu sou, eu tenho que caber nessa caixinha aqui. Que é, Aí chega em essa junho, empresa. bota a bandeirinha LGBT em junho, fala assim, nós somos um ambiente super legal, Super vivos galera. gays. Mas assim, a realidade é que não é assim. A gente tem casos em várias empresas que, se você ver, existem 3 gays e eles falam, botam no LinkedIn lá, com muito orgulho, somos uma empresa muito diversa, somos uma empresa muito acolhedora. E bota a bandeirinha LGBT, pega a correntinha do crachá também. Isso, E, não é assim. Mas, eu vou trazer um negócio aqui. Na real, é a Eveline que vai trazer. A gente tem perguntas da audiência. Nossa, isso legal. é muito legal, né? A gente, é o primeiro programa, Chique. a gente já tem perguntas da audiência. Olha Que só bom. que interessante. Então, a pergunta, uma das perguntas, são 2, tá? Sim. Na prática, né? Muitos estágios acabam assumindo características de vínculo empregatício e gerando sobrecarga emocional. Já nós falamos sobre isso, né? Você entende que o atual modelo jurídico de estágio no Brasil protege adequadamente os estudantes? Ou seria preciso repensar a legislação para incluir mecanismo de proteção à saúde mental e limites mais rígidos às atividades exercidas? Essa pergunta do Enem, gente. Pergunta do Enem. Tem Isso mais daí, uma. isso aí vai cair na próxima OAB. Com Tá? Se certeza. prepara. Eu digo assim, e é importante, porque num contexto geral, a resposta é adequadamente, não. Existem mecanismos da lei, como a gente estava conversando um pouco mais cedo, existem mecanismos da lei que podem ser adaptados para que o ambiente corporativo seja mais acolhedor, seja menos essa visão que a gente tem de terra de ninguém. Existem mecanismos nesse sentido. Mas, na outra ponta, existe a fiscalização de que isso acontece? Certo? Então, assim, como eu falei anteriormente, existe o E-Social, que orienta que o estagiário seja anotado, seja registrado, incluindo a sua carga horária. Mas quem é que vai lá bater na porta para ver se de fato isso acontece? Sim. Certo? Então, um ponto seria a obrigatoriedade do controle de jornada do estagiário. Já ajudaria, acrescentaria na lei e ajudaria na fiscalização. Por quê? Quando eu for te fiscalizar, eu vou falar, cadê o controle de ponto aqui do estudante? Que aí eu vou analisar e ver se está tudo certinho, conforme está lá no E-Social. Esse é um ponto. Né? E, sim, a sobrecarga gera um contexto emocional muito grande. Aquilo que a gente falou agora há pouco, recentemente. A gente falou de um estudante ou até de um profissional, a pessoa já no seu contexto profissional se colocando numa condição de, caramba, eu não posso sair no meu horário. Senão vão supor que eu estou desmotivado. E isso, com o tempo, é sim uma carga que gera um assédio moral, que gera um acidente do trabalho, sim, porque síndrome de burnout, como é já classificada como uma doença, é uma doença inerente ao trabalho. Se, de fato, for reconhecido, é um acidente do trabalho, que gera uma indenização para a empresa, para o trabalhador contra a empresa. E se, lá na frente, for observado a redução da capacidade de trabalho dessa pessoa, se ela já não consigo imprimir mais a mesma velocidade, eu já não consigo estar nessa função, vou ter que trocar de ambiente, como eu mesmo, particularmente, já fiz por 4 anos, isso pode gerar até uma pensão temporária ou vitalícia que a empresa paga ao trabalhador. Então, assim, respondendo diretamente, o maior problema não é a legislação, mas a fiscalização. Mas, sim, é possível a gente criar alguns mecanismos na lei, no contexto geral, não só do estagiário, mas do seletista,
para que a gente sofra menos com essas questões. Obrigada. E a outra pergunta é: como o direito trabalhista, sua área, nossa área, como o direito trabalhista poderia evoluir para garantir que o estágio cumpra seu verdadeiro papel de aprendizado e não se torne uma forma disfarçada de exploração, especialmente considerando os impactos psicológicos dessas realidades dos jovens profissionais? Difícil. Boa sorte. Como o direito trabalhista poderia evoluir? Eu acho que não é tão difícil assim. Eu entendo o seguinte, a partir do momento que você tem uma lei que te obriga, enquanto empresa, a propor seminários, palestras direcionadas ao assédio moral, à não existência do assédio moral, ao ambiente corporativo mais acolhedor, o direito do trabalho já está se preocupando com isso. Então, ele já está criando a base para que novas lideranças, novas gerações consigam, de fato, não replicar aquilo que se passou no passado. Uhum. Aquilo que se passou no passado. Aquilo Mas, que se passou. aquilo que se passou. Então, assim, o direito do trabalho já está fazendo o seu papel. Uhum. Agora, os operadores do direito precisam, de fato, evoluir. De fato, aquilo que está na lei precisa ser posto em prática. Uhum. A gente ter treinamentos gerenciais importantes, não romantizando essas questões, tratando o coeficiente emocional como mais importante até que o técnico. Porque, às vezes, nem tudo a gente sabe. A verdade é essa. Nem tudo eu sei, nem tudo vocês sabem. É um ambiente que cada um aprende um pouco. A gente, quando é professor, a gente fala assim, a cada aula que eu dou, mais eu aprendo. Então, enquanto profissional, eu tenho que pensar isso. Quanto mais eu passo isso para os meus colaboradores, mais eu tenho de crescer, mais eu cresço com a pessoa. E as novas gerações, que vocês veem frescos da faculdade, vocês vêm com novas informações de outras áreas. E a gente tem que ter olhos e ouvidos abertos, olhos abertos e ouvidos atentos a isso. Não incluir como uma mão de obra barata. Do cafezinho, do sapato que vai pegar lá. Cafezinho é ótimo. Agora a gente vai entrar num ponto que eu acho que é o mais importante de tudo, né? Sofri um assédio hoje. O que eu faço? Quais são os veículos que eu tenho para conseguir resolver esse problema? Eu tenho que procurar a ouvidoria interna dentro da empresa, eu vou atrás de um advogado, a defensoria ela pode me ajudar. O que eu faço quando acontece um caso de assédio moral? Existem vários níveis de assédio moral, vários tipos de situação ou constrangimento. Obviamente que essa nova norma, ela tende a obrigar a empresa a ter uma ouvidoria interna. Agora, quem é que vai cuidar dessa ouvidoria? Vai ser o lobo cuidando das ovelhas? Vai ser um sediador cuidando da ouvidoria. Vai ser o seu gestor. Fala, pois não, pode falar, qual é a sua reclamação? Não existe. Então, você tem que ter um órgão interno independente, uma ouvidoria ou um compliance, que a gente ouve muitas instituições falando em compliance, nem sempre funciona, a gente sabe, né? E o compliance, ele, de fato, tem que ser algo autônomo. Não posso ter uma chefia direta. Minha chefia é o dono da empresa. Ponto. Eu acho essa questão, desculpa cortar, eu acho essa questão de ouvidoria interna muito doida, porque você está falando com a própria empresa sobre uma questão que aconteceu muito sensível, uma questão de um gestor, muito provavelmente, ali dentro, para resolver esse problema. E, às vezes, é o famoso, quem cuida do psicólogo é o psicólogo. Entendeu? Tipo, quem cuida do RH? Quem cuida do RH? É o RH. Exato. E aí,
Eu só me lembro de uma fala do nosso professor Fábio Vanderlei, que é um professor também de trabalhista, Sim. que ele fala que a balança do direito trabalhista é uma balança naturalmente desigual, porque o funcionário ele sempre vai estar num lugar um pouco mais baixo do que a relação entre funcionário e patrão é sempre uma relação desigual, Sem né? dúvida. E eu fico pensando, tipo, eu vou ter que falar sobre uma dor que aconteceu comigo, uma coisa séria, com a ouvidoria, que é o meu próprio patrão, que é a pessoa que fez isso comigo. Então, eu acho muito complicado essa dinâmica de ouvidoria, particularmente Exato. falando. Exato. E é exatamente por isso que a gente vê algumas instituições chamarem de compliance, por exemplo, e não dar certo na prática, porque não tem essa autonomia. E aí o caminho vai ser procurar já as instituições públicas, como, por exemplo, o Ministério do Trabalho tem canais de denúncia inerentes a isso. Se for uma questão coletiva, ou seja, pô, não só eu estou passando por isso. Eu tenho, em termos de estagiário, tem 10 estagiários passando pela mesma questão. Então, já começa a ser uma questão coletiva. Aí, o Ministério Público do Trabalho, ele se mete nessas questões, porque ele observa que já está sendo tratado por mais pessoas. E até, obviamente, você pode, sim, buscar um advogado ou uma defensoria e mover uma ação civil contra a pessoa, tá? Porque a gente está falando muito em assédio moral, mas também tem assédio sexual, tá? Então, sempre... E, inclusive, pode uma coisa desencadear outra, né? E, assim, pode essa pessoa mover uma ação contra a outra individualmente, sem colocar a empresa. Cara, eu gosto da empresa, eu acredito na empresa, acho que ela tem potencial e eu também tenho potencial aqui, eu quero continuar. Só que essa pessoa está destoando. E você move uma ação civil contra a pessoa. Ou não. Você fala, não, isso é institucional. A empresa promove a cultura do assédio. Aí o caminho natural depois dessas etapas, e você não ter sido ouvido, ou ter sido ouvido com ouvido de mercador, é você judicializar uma reclamatória trabalhista, aonde você vai indicar toda a prática reiterada desse assédio. E aí o juiz vai definir se de fato é um assédio moral, se aquele assédio moral causa um dano mínimo, médio ou grande ou grave, e se aquilo te causa, se aquilo te causou alguma doença, como burnout, que desencadeia um acidente, que pode promover até em situações mais graves, a possibilidade da pessoa se afastar daquela função que ela tanto gostava. Então, esse, em princípio, é o caminho. Uma dúvida agora, como uma pessoa leiga falando. Se eu chegar no Ministério do Trabalho, eu posso fazer uma denúncia anônima, por exemplo? Eu posso chegar e falar, eu tenho medo de perder meu emprego, porque essa é a realidade. Muita gente depende do emprego e por isso que fica dentro de um vínculo de trabalho de uma empresa que é horrível. Mas eu posso chegar e falar assim, olha, eu estou passando por certas situações, mas eu queria abrir uma denúncia velada. Uhum. Manda um fiscal lá. Manda a fiscalização lá que vocês vão pegar muita coisa errada. Sim, Eu posso sim. chegar no Ministério do Trabalho e pedir para fiscalização ir lá, ou algo do tipo, ou abrir uma denúncia velada. Sim, sim. É importante. A denúncia pode ser anônima, tá? Toda denúncia pode ser anônima. Obviamente que a gente está falando de uma fiscalização do trabalho. Para mover uma ação civil, não tem como ser. Ou uma ação criminal, não tem como ser. Né? Porque a pessoa vai ter direito de saber quem é que está, de fato, te denunciando. Uhum. Tá? Mas na questão trabalhista, sem dúvida, o Ministério do Trabalho aceita, e aí é importante que você faça uma descrição de todo o fato, porque ele vai tomar todo o cuidado de não expor a pessoa. Se você falou que o fulano,
E isso é caso real. Tem uma grande empresa, instituição financeira, que tinha a salinha do CREL. A salinha do CREL é a salinha do esporro. Meu Deus. Assim, é que eu falei, a gente falou mais cedo de que o elogio é em público e a cobrança mais veemente é em reservado. Eles levavam ao pé da letra, só que a cobrança era absurda. Tanto é que a sala era do CREL. Era realmente um feedback. Não era um feedback, era uma humilhação. Tá? E aí a pessoa descreveu tudo em uma denúncia. Olha, existe a sala X, o trabalhador, quem faz isso é o gestor Y, ele fez. Então você está indicando aonde era, quem era o autor do fato, quem era o assediador, além dele, quem eram as outras pessoas que passavam por isso ou que poderiam testemunhar nesse sentido, tá? E aí a fiscalização do trabalho, ela pede à empresa o seguinte: olha, eu preciso dos nomes em tais letras, que foi referente exatamente às testemunhas e ao assediador. Eu quero um dia na empresa, vou até a empresa, eu quero a descrição de todos os ambientes que a empresa possui. E como é tratado, como é feito o feedback das vendas, das metas batidas. E aí ela fez, então separou primeiro toda a documentação, depois agendou uma audiência. Sim, também pode haver audiência, tá? E aí nessa audiência ele de fato observou que existiam algumas nuances. As pessoas ainda estavam vinculadas à empresa, mas deixaram a entender que de fato existia essa cobrança excessiva. Então isso é um ponto em que se observa que houve uma denúncia anônima, mas o Ministério do Trabalho conseguiu chegar a vias de entender a situação e observar quem era a pessoa causadora daquilo tudo. Então, sim, a resposta é sim. Pode haver denúncia anônima na área trabalhista. Fica a dica aí, galera. Você pode fazer sua denúncia anônima. Eu acho que muita gente acaba não fazendo justamente por porque medo, né? É. E agora a gente vai pro nosso bate-bola, jogo rápido aqui. A gente vai fazer um bate-bola com você. E a gente vai perguntar algumas coisas para você. Eveline, quer começar com bate-bola? Vamos começar, né? Só que... Só um minuto. Então, vamos lá. Para você se preparar para uma audiência, você prefere café ou chá? Para garantir a audiência. Essa é a resposta. Você sabe a resposta? Sei. Com certeza, um balde Café. de café. Um balde de café? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Quem não bebe café não é confiável, hein? Gente, então Tudo vou me bem. retirar, hein? Estou me retirando, não bebo café. Há exceções. Prefiro cappuccino. Prefiro energético, tô brincando. Brincadeira. Longe de mim, eu não tomo... eu não posso falar da empresa, vai? Não pode. Na hora da audiência, assim, o que você recomendaria, por exemplo, uma pessoa que passou por um assédio, né, moral? Qual seria o tipo de conversa que você teria assim, antes da pessoa entrar na audiência? Primeiramente, uma conversa mais informal, uma troca de experiência do que a pessoa está passando e do que a gente, enquanto advogado, já passou. A gente tem casos assim, tem casos de pessoas que chegam na audiência e passam mal. Recentemente, mês passado, teve uma pessoa que passou mal, foi atendido pela própria juíza, e um outro caso da pessoa que infartou. Então, além da parte técnica, que você obviamente já instruiu a pessoa, você tem que acalmar aquela pessoa antes de entrar numa audiência. Dizer que tudo aquilo que vai ser falado é tudo aquilo que ela passou, que ela tem que, de fato, extravasar as emoções, que não precisa se conter em palavras quanto àquilo. Agora vamos para uma pergunta pesada, uma pergunta leve, né? Eu sou a pessoa das coisas leves, coisas fáceis. Eu sou o policial bom. Audiência online ou presencial?
100% presencial. Você gosta? Sim, sem dúvida. Além da emoção que me cativa, eu acho que vai cativar todo mundo que tem já uma vontade de ser advogado. As situações, a oitiva da parte, a oitiva das testemunhas, ela é muito melhor e as pessoas tendem a mentir menos quando estão de forma presencial. A gente vê na internet várias pessoas que xingam a outra, que ofendem, mas chega na presencial, ela não consegue, não tem a coragem de falar na sua cara. Então, e tem por um isso... peso maior, né? Tem uns memes muito bons de casos de audiência online que eu super recomendo vocês verem, gente. São uns memes muito legais. Tipo, a pessoa tá na mesma sala com o advogado e a audiência online, e aí o juiz fala vocês estão no mesmo lugar? Tipo, e o cara mentindo na cara não, a gente não tá. E dá pra você ver literalmente o mesmo lugar. São vários fatos, né, que acontecem, nós sabemos bem, né? Tá lá em... uma outra pergunta, né? Eu ia falar, tá lá no ambiente do TRT, você vê presencialmente, você vê também bastante coisas, assim. É um lugar de aprendizado. É um lugar de aprendizado. Recomendo, tá, gente? Recomendo todo mundo aí assistir pelo menos uma vez uma audiência. E de risadas, tá? Porque a audiência online tem isso. Tem muitos memes, a gente já viu gente pelada, a gente já viu pessoas no banheiro, entrando na audiência Deitadas. de pijama, deitadas. Sem camisa. O pessoal não tem assim. Debaixo de uma árvore. Debaixo de uma mesa. Enfim. Lembra bem, né, da mesa. Aí, o que acontece? Outra pergunta sobre assédio moral, né? Eu tô botando mais para assédio moral mesmo que... Dá esse bate-bola. Então, assim, além de você acalmar a pessoa e tudo mais, na questão das testemunhas, né, que isso também é importante. Como seria essa conversa também com as testemunhas que tivessem também que ir nessa audiência presencial, né, que, vamos supor, se a pessoa realmente presenciou, né, aquele fato. Como seria essa conversa? Existe uma diferença entre testemunha e informante. Uhum. Então, o primeiro ponto é você saber dividir uma coisa da outra. Testemunha é aquela que, de fato, viu, certo? E a outra é a que ficou sabendo, tá? Ou, muitas das vezes, a testemunha não viu o fato, mas aconteceu com ela o mesmo modus operandi. Então, o primeiro ponto é você extrair da pessoa o fato de que ela é uma testemunha ou se ela é um informante, no caso. O segundo ponto é você nunca instruir uma testemunha, porque a verdade ela tem muito mais peso do que a mentira. A mentira, a pessoa vai ter que se preparar para mentir. Na verdade, flui naturalmente. Então, você pode ter até pontos em que você vai melhorar a narrativa, ou perguntas que você deixa de fazer para aquela pessoa, mas nunca influencia a pessoa a mentir. Olha, o que você sabe do fato, do que aconteceu com o fulano. Ponto final. Perguntas leves. Uma lei que você fala assim, putz, eu queria revisar essa lei porque ela precisa de uma boa revisão, ela precisa dar uma... Você destacou a lei do teletrabalho, a lei do home office. Acho que entendo que ela precisa ter regulamentação. Saber o que a pessoa pode ou não pode em ambiente extracorporativo, a delimitação do horário e as formas como isso acontece, tá? E a questão de mobiliário, ferramentas, custos e, principalmente, segurança e saúde do trabalho. O que aquilo influencia na saúde mental da pessoa, o que aquilo influencia na saúde física da pessoa. Rafael, se você não fosse advogado, você seria... Publicitário. Muito bem. Ia ganhar pizza de hora extra. Ele ia ganhar pizza. É um sonho grande de infância. Uma mania que você tem antes da audiência, que você fala assim, pô, eu preciso fazer isso porque vai me dar sorte, que... Sei lá, eu sou uma pessoa cheia de manias, então eu tenho algumas manias que eu faço antes de gravar ou antes de entrar em aula.
qual é a sua mania? O que você gosta de fazer assim que você fala, isso daqui eu tenho que fazer para entrar bem numa audiência? Eu sempre crio um roteiro, inclusive aqui. Não só em audiência, mas em todo local que eu vá falar, eu sempre crio um roteiro básico. De como eu vou começar, qual a frase de impacto eu vou usar, o que eu vou... Então, assim, é uma mania simples, mas é uma coisa que vai ser um indicador de se aquilo vai dar certo ou não. Então, entrar com um bom início, uma boa introdução, uma boa frase, isso é uma mania. Um professor que marcou a sua trajetória. Dr. Wagner Guzmão, doutor da área trabalhista, processualista, um gentleman, uma pessoa incrível. Ótimo. A primeira coisa que você pensa quando alguém fala sobre estágio? Tipo, a palavra estágio. Qual é a primeira coisa que vem na sua mente, assim? Tipo, que você pensa? Bom, em termos profissionais, eu penso que há uma possibilidade de crescimento grande. Então, a primeira coisa que eu penso é crescimento, evolução. Em segundo ponto, eu vejo que é o que o mercado, muitas das vezes, absorve. Né? É o que eu penso e o que o mercado absorve. O mercado absorve como mão de obra barata. As empresas ruins absorvem dessa forma. As empresas boas, elas absorvem no sentido de uma pessoa com, além da possibilidade de evoluir, um risco muito pequeno de trazer um vício de outras áreas. Então, as empresas boas, elas pensam em formação de um profissional adaptado à minha cultura. Agora vamos para fechar, né? Para finalizar. Um conselho que você daria para o Rafael lá no início da carreira. Um conselho? Nunca avance o sinal. Eu falei agora há pouco, recentemente, eu tive síndrome de burnout. Eu era advogado, consultor, professor, síndico do prédio, síndico do condomínio. Porque estava pouco para ele. 120 apartamentos. Eu ia dormir, eu estava escrevendo um livro, eu ia dormir 3 da manhã e acordava às 6. Seu dia tem 24 horas? Não, não tem, né? Com certeza Exatamente. não Por isso que tem. ele te respondia 1 da manhã, cara. Tá entendendo? Exatamente. Então, o meu conselho para o Rafael, não de muito lá atrás, mas de 2019 é: vá com mais calma. Não abrace o mundo com as pernas. Tudo tem o seu limite. E a grande questão é que a gente aprende com terapia, tá? Ninguém chega aos 40 anos sem terapia, ou não deveria chegar, Certo. você tem que aprender a dizer não. Você tem que lembrar que o dia tem 24 horas, que a sua jornada de trabalho tem 8 horas, ou no caso do estagiário tem 6 ou 4, e que o seu trabalho tem que caber ali. E se não der, você fala, olha, não dá. Eu preciso de ajuda, eu preciso de suporte para cumprir esse trabalho nessa carga horária aqui. Muito obrigada. Cara, Rafael. muito obrigado mesmo. Essa conversa foi muito boa. Eu tava meio ansioso, porque é o nosso primeiro programa, Sim. é a nosso pontapé inicial. Você foi um grande querido. Me diverti muito, aprendi muita coisa com você. Muito obrigado pela sua disponibilidade real. E é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro podcast. Torçam, compartilhem. Essa informação é muito importante para chegar a mais pessoas. Com certeza. É muito importante que as pessoas entendam que o direito, ele é algo que está no nosso cotidiano e que ele não é um bicho de 7 cabeças. Verdade. Ele não é algo totalmente distante da gente. A gente precisa entender que o direito está em tudo que é lugar e ele é importante para muita coisa. E quanto mais a gente saber sobre os nossos próprios direitos, a gente se torna cidadãos melhores, a gente tem um país melhor. E é isso, galera.
Obrigado. Gente, muito obrigada. Gostaria de agradecer a presença do Rafael, né? Não gosto de ser chamado de doutor. Obrigado. Doutor Rafael, tá? Advogado, professor, formado há muitos anos, uma excelente pessoa, um excelente profissional dentro da área trabalhista e tributária e outras coisas que ele faz também, porque eu acho que ele não contou tudo, né? Mas em 8 horas diárias. Sim, 8 horas diárias. Gente, não esqueçam que assédio moral é crime. Denuncie. Existem 2 canais para denúncia, que é o Disque 100 e o Disque 180, tá bom? Denunciem. E estejam conosco nos próximos, que esse é o primeiro de muitos. E muito obrigada. Até a próxima. Agradeço a todos.